Seja bem-vindo ao canal Anda Figueira. Não esqueça de se inscrever. Vamos para a notícia. Alerta vermelho: Estados Unidos e ONU focam na solução de dois estados novamente. Por várias décadas, a solução de dois estados parecia ser a única solução possível para o conflito do Oriente Médio. Isso mudou com a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que criou novos fatos no terreno por meio do Plano de Paz dos Estados Unidos e do Acordo de Abraão. Vários estados islâmicos normalizaram seu relacionamento com Israel sem que o conflito israelense-palestino tivesse sido resolvido. Isso marcou o início de uma nova era no Oriente Médio, marcada pela paz entre Israel e a Península Arábica. Com a eleição em novembro de 2020, que resultou na perda da presidência de Donald Trump em 20 de janeiro de 2021, a situação no Oriente Médio mudou fundamentalmente. Os inimigos de Israel estavam se preparando com antecedência para o novo Oriente Médio. Isso também se relaciona com a retomada do objetivo de uma solução de dois estados, para a qual, a passos concretos, podem agora ser vistos e chamados e podem ser ouvidos. Os palestinos, vistos por seus vizinhos árabes como irrelevantes, estão experimentando uma nova ascensão. Em uma conversa entre o ministro das Relações Exteriores israelense Gabi Ashkenazi e seu homólogo americano Antony Blinken, em 22 de fevereiro, Blinken disse que os Estados Unidos se comprometeram a uma solução de dois estados para o conflito israelense-palestino. O secretário falou sobre a abordagem dos Estados Unidos para um futuro mais pacífico, seguro e próspero para israelense, palestino e o Grande Oriente Médio, disse o escritório de Blinken. O secretário também enfatizou a crença do governo Biden de que a solução de dois estados é a melhor maneira de garantir o futuro de Israel como Estado judeu e democrático, vivendo em paz ao lado de um Estado palestino viável e democrático. Na conversa, um dia depois, Blinken também falou com o ministro egípcio das Relações Exteriores, Sameh Shoukry, sobre o conflito israelense-palestino. Houve também acho que foi em janeiro, uma reunião com o Egito, mas aí não foi os Estados Unidos, foi só a Rússia e a Europa, a Alemanha e a França. Essa abordagem foi recebida positivamente pelo líder esquerdista do partido Meretz, MK Horowitz, que imediatamente tuitou que queria colocar as palavras de Blinken em prática. Temos que usar a nova abordagem de Biden para falar aos palestinos. Essa é uma grande oportunidade. Benjamin Gantz também se pronunciou a favor de uma solução de dois estados, com Jerusalém dividida como capital. Apesar dessa resolução, os Estados Unidos reiteraram que tinham laços estreitos com Israel e eram contra o tratamento tendencioso dado ao Estado judeu. Blinken observou o compromisso contínuo dos Estados Unidos de se opor às ações unilaterais injustas contra Israel na área multilateral, disse o Departamento de Estado após a convocação. O anúncio também anunciou o secretário de Estado Ashkenazi e o secretário Blinken reconheceram a parceria inabalável entre os Estados Unidos e Israel e que os dois países trabalhariam juntos. Blinken deveria se dirigir ao Conselho de Direitos Humanos da ONU 2 dias após a ligação. Este órgão da ONU aprovou mais resoluções contra Israel do que contra todos os outros países do mundo juntos. Essa também foi a razão pela qual os Estados Unidos deixaram o Conselho de Trump. Os Estados Unidos voltaram sobre Biden, mas apenas como participantes e não como membro votante. Os Estados Unidos ele tem o poder na ONU de veto. E tem aqueles países que são que fazem parte do secretariado, França, Alemanha, Rússia, acho que Noruega, Inglaterra, esses que votam. Mas os Estados Unidos vetam qualquer assunto que vai na ONU, ele pode votar ou não. Se ele quiser vetar qualquer plano de paz em relação a Israel, ele veta e simplesmente a ONU não pode nem sequer sentar para negociar aquele negócio. Aí os Estados Unidos também faziam parte desse conselho. Aí o Donald Trump não concordava com as ações, porque Israel
sempre era punido, era sempre o pivô de tudo. Aí ele saiu do conselho e passou só vetar, e agora ele faz parte do conselho, mas não votar. O item 7 da agenda, que inclui alegadas violações dos direitos humanos contra os palestinos, é o único item permanente da agenda lidando com essas alegadas violações por Israel. Nenhum outro país tem seu próprio item da agenda que está na ordem de todas as reuniões. Você vê que a ONU tem um problema com Israel. Ashkenazi agradeceu a Biden pelo forte apoio de seu país nos fóruns internacionais, acrescentando contínuo confiante de que nossa aliança é a pedra angular da segurança e estabilidade regional. Olha os termos que ele usou, pedra angular. Na 46ª sessão, o vice-ministro das Relações Exteriores do Egito, Alaa Hodes, disse que o Conselho tem um papel de desempenhar na promoção dos direitos do povo palestino, mas não tem dos direitos dos israelenses. É incrível. Mesmo que a administração Biden afirma ser um parceiro importante para Israel, esta lenta mais seguramente caminhando para uma retomada das relações com os palestinos. Quase não houve contato oficial com eles sobre o ex-presidente Trump. Agora as autoridades americanas estão planejando medidas para restabelecer laços diretos com a liderança palestina, enquanto Trump via principalmente Israel como um parceiro mais próximo da América, no Oriente Médio. Em 23 de fevereiro, o Departamento dos Estados Unidos anunciou que uma delegação dos Estados Unidos havia participado de uma reunião de um comitê liderado por noruegueses que serve como uma câmara de compensação para o apoio aos palestinos. Esse comitê de ligação influenciou o processo de paz desde que Israel e os palestinos assinaram os acordos em Oslo de 1993. Durante a discussão, os Estados Unidos reafirmaram o compromisso dos Estados Unidos em promover a prosperidade, segurança e liberdade para israelenses e palestinos, e em preservar a perspectiva de uma solução negociada de dois Estados, em que Israel coexista com um Estado palestino viável, vivo, disse o Departamento de Estado em um comunicado. Ele continuou: os Estados Unidos sublinharam seu compromisso em apoiar a ajuda econômica, humanitária e a necessidade de fazer progresso em projetos pendentes que melhoram a vida do povo palestino, e apelaram a todas as partes para evitar ações unilaterais que tornem difícil alcançar uma solução estadual. O quarteto formado por Estados Unidos, Nações Unidas, União Europeia e Rússia descansou em grande parte durante a era Trump, que tomou um rumo diferente. Isso ocorre porque o quarteto só pode agir de todas as quatro partes estiverem de acordo. Em uma entrevista no início de fevereiro, Guterres, que é o secretário-geral da ONU, também disse que uma reunião do quarteto poderia ser realizada dentro de semanas. Em 4 de fevereiro, ele exortou israelenses e palestinos a não tomarem qualquer ação unilateral que possa colocar em risco a possibilidade de uma retomada do processo de paz, e exortou a Israel a cessar imediatamente todas as atividades de assentamento, o que é um grande obstáculo para a realização da solução de dois Estados e uma paz justa. Resumindo a matéria toda, eles estão querendo agora que o Tratado de Paz do Jared Kushner seja feito, porque até então era só os Estados Unidos, porque a Europa não concordava com o acordo, assim como a Palestina não. Só que agora eles fizeram uma pequena mudança. O Estado de Israel dividir com a Palestina, 2 estados, e dividir a capital ali, Jerusalém, que do Kushner não divide, não poderia ser dividida. O governo de Joe Biden anunciou em janeiro, por meio do enviado dos Estados Unidos, Richard Mills, que as missões diplomáticas para os palestinos seriam reabertas. Eles foram fechados durante a administração Trump, incluindo o consulado dos Estados Unidos no leste de Jerusalém, que transferiu para a Embaixada dos Estados Unidos, e disse que Biden planeja tomar medidas para reabrir missões diplomáticas que foram fechadas pelo último governo. Nesse que a ONU agora entra, a Rússia, a Europa e Estados Unidos,
é dividir a cidade, mas não fala do Monte do Templo. E também ele não deixou claro se o território que eles almejam, que a Palestina almeja é bem maior do que o do Kushner, continua, mas é o mesmo tratado, com adaptações. O que eu quero dizer? Que agora Israel está sendo obrigado, aqui, em 1967, o de 1967 que a Palestina perde, o território é bem grande. Israel vai ficar minúsculo, bem menor. O que eu quero dizer? Até então, os Estados Unidos estavam pressionando os palestinos, né, a AP, a aceitar o tratado. Agora, Israel está sendo pressionado pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela Europa e pela ONU a aceitar esse tratado. A AP também agiu no processo de paz e enviou uma carta oficial à Casa Branca. A carta alegava que todas as facções, incluindo o Hamas, estavam comprometidas em estabelecer um Estado palestino ao longo das fronteiras de 1967. E tem isso, né? O Hamas, a Jihad Islâmica, que fica lá na faixa de Gaza, concorda com esse acordo. Jerusalém dividida pela metade e o Estado da Palestina de 1967, que é maior. Agora, o Estado de Israel está sendo pressionado a aceitar esse acordo. E o ano passado, o Instituto do Templo enviou uma nota, né, o Sinédrio, culpando, né, julgando o Donald Trump, o Benjamin Netanyahu, como eles são contra a Bíblia, porque a Bíblia fala que a terra não pode ser dividida e que esse tratado é contra as leis de Deus. Eles condenaram, o Instituto do Templo condenou, o Sinédrio condenou Donald Trump e o Benjamin Netanyahu. E a verdade não é Deus viola a lei de Deus sim dividir a terra de Israel. Isso é verdade. Então acho que talvez esse ano a gente vai ter surpresas no Tratado de Paz, porque Israel está sendo pressionado desta forma agora, não tem o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou a favor do Tratado de Paz desta forma. Ou aceita ou não aceita. Na minha humilde opinião, eu acredito que esse tratado não seja bíblico. Nenhum tratado que divide a Terra Santa ou a Terra Gloriosa pode ser bíblico. Viola as leis de Deus que fala para não dividir a terra. Então eu acredito que pode haver uma guerra. E aí, nesse caso, os Estados Unidos não vão apoiar Israel, porque o próprio Estados Unidos agora está indo a favor desse plano de paz e pressionando Israel. A Rússia também pressiona o Oriente, a ONU, os países ali do Oriente Médio, tipo o Egito e a Jordânia, tem a Europa, então eles estão sendo muito pressionados para aceitar esse acordo. Se Israel não aceitar esse acordo e tiver alguma guerra, não receberá apoio dos Estados Unidos. E eu acredito que plano de paz sem sangue é muito difícil. Eu acho que ia ter que ter uma guerra ali. Israel teria que ganhar a guerra para poder ter um plano de paz. E na minha humilde opinião, mesmo que desse terra para os palestinos, Israel continuaria sofrendo essas ameaças, porque Gaza, Israel se retirou, continua a mesma coisa, eles atacam Israel direto ali no sul, não fez a menor diferença da terra para eles, não fez. Israel está correndo um sério risco com o Estado palestino ali dentro. É a minha opinião. Que Deus abençoe vocês.